Primeiro livro de Reis 14, versículo 25, está escrito assim: Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. Somente até aqui. O inimigo se levantou, o inimigo levou os tesouros, levou os escudos de ouro, e Roboão vai fazer escudos de bronze, vai fazer escudos de cobre. Ele vai ver o inimigo agindo e vai ficar inerte diante do inimigo. Aquilo que era de ouro, que era precioso, foi tomado. E aquilo que aparentava ser, foi o que substituiu. Querido, querida, Deus espera que valorizemos aquilo que tem valor. Deus espera que não demos lugar ao inimigo, pelo contrário, mas que nos mantenhamos firmes na presença dele. E eu pergunto, você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloca a tua Bíblia sobre o teu assento. E vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo e vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem, antes de entendermos aqui os detalhes do que acabamos de ler, precisamos primeiro voltar um pouco na história para poder entender o contexto. Quando Salomão, ainda jovem, ele assume o trono em lugar de Davi, seu pai, ele vai ao monte, ele apresenta 1000 bois em holocausto ao Senhor, e depois ele vai dormir. E o Senhor aparece a ele e diz a Salomão: peça o que você quiser que eu vou te dar. E nos diz a Escritura que Salomão amava o Senhor, e como ele amava o Senhor, o pedido dele foi sabedoria para governar o povo de Deus. Ele era jovem, era adolescente, e aí Deus, vendo a verdade, a sinceridade no seu coração, daquele pedido, Deus se agrada e Deus diz: eu vou te dar. E porque você me pediu isso, e não pediu a cabeça dos inimigos, não pediu fama, riqueza e glória, eu vou te dar sabedoria como a nenhum outro. Vou te dar também fama, vou te dar também riqueza, vou te dar também glória. Enfim, e aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus fez. Deus dá a ele um coração sábio para realizar justiça, né? No primeiro caso que se apresenta diante dele, que são 2 mulheres, ambas dizendo serem mães do mesmo filho, e não tem como, não é? Nos nossos dias tem teste de DNA, mas naqueles dias não tinha nada disso. E aí Deus, dando sabedoria a ele, ele diz: soldado, traga a espada, me dê o menino, eu vou partir o menino no meio e dar uma metade para cada um. E a mãe verdadeira do menino diz: não faça isso, rei, pode dar para ela, eu prefiro ver meu filho com outra do que morto. E a outra dizia: isso mesmo, parte no meio, e deu um pedaço. E na hora, né, com a sabedoria que Deus deu, Salomão disse: a mãe é esta, porque que mãe quer ver o filho morto? E aí a fama de Salomão vai correr, e diz a Escritura que vem gente de diversas partes para ouvir a sabedoria de Salomão.
e Deus vai o prosperando, né? Deus vai o abençoando, ele vai ter uma riqueza enorme. Para você ter uma ideia, recentemente eu vi um documentário dizendo que em dinheiro de hoje, Salomão teria uma fortuna em torno de pouco mais de 3 trilhões de dólares. É muito dinheiro. A Escritura descreve a riqueza dele, não é? Só em ouro, anualmente, ele recebia pouco mais de 23 toneladas, 23 mil quilos. Ele tinha uma frota de navios que negociavam, enfim, a riqueza era vasta. E ele fez o templo do Senhor. Davi já havia deixado preparado o material, já tinha lá a planta, já tinha tudo. E é uma construção monumental para a época. Se você colocar na internet assim, 7 maravilhas do mundo antigo, o templo lá era uma delas. Imagine o templo com o forro todo de ouro. Era uma construção esplêndida. Mas além do templo, a Escritura diz que Salomão faz também o seu palácio. Um negócio ímpar, uma construção, vai descrever o seu trono. Diz a Escritura que eram 6 degraus até o trono. O trono era estilo poltrona, com lugar de apoiar os braços, todo de marfim, revestido de ouro. Ele manda fazer 2 leões, uma à direita e uma à esquerda, e ele manda fazer outros 12, 6 em cada degrau. Havia muito ouro, muita riqueza. Nos diz a Escritura que nos tempos de Salomão, a prata era como pedras no chão. E aí ele manda fazer também 200 escudos. Esses escudos, cada um deles, eram 3,6 kg de ouro. Cada escudo, de tamanho normal. Além desses 200 escudos, você já vai saber para que eram usados, ele manda fazer outros 300 escudos menores, para ornamentação. Esses 300 escudos menores eram em torno aí de 1,8 kg que ele mandou levar para a casa do bosque dele, casa de campo, mandou colocar na parede para ornamentar. Mas esses 200 escudos, 3,6 kg cada um, tinha uma finalidade específica. Sabe qual era? Assim como Davi, Salomão tinha também uma guarda pessoal. E toda vez que ele ia ao templo, à casa do Senhor, essa guarda pessoal, 200 homens, iam lá, pegavam esses 200 escudos e formavam 2 fileiras, empunhando os escudos, para que o rei passasse no meio. E quando o rei ia, não é, a céu aberto, a luz do sol batendo naqueles escudos refletia. E era uma imagem, uma cena esplêndida, o reflexo do sol naqueles escudos. Então, o que representa tudo isso? Né? O rei havia sido escolhido por Deus, e o ouro e aquele cerimonial, aquela liturgia, representava a glória de Deus, a presença de Deus, a bênção de Deus no meio do seu povo. Então, esses 200 escudos só eram usados para essa finalidade. Não era levado para a batalha, para mais nada. Era para quando o rei fosse entrar ou sair do templo do Senhor. Formava-se essas 2 fileiras, o sol batia, a luz refletia. Era algo esplêndido. E o povo vendo, né, aquela parecia uma glória, uma luz resplandecente. Coisa linda, cena linda. Muito bem, mas você conhece a história, né? Salomão lá na frente acaba se afastando do Senhor, se enveredando pela idolatria, e aí Deus vai usar um profeta para dizer que após a morte de Salomão, o reino seria dividido. E é o que de fato vai acontecer. Após a morte de Salomão, quem vai reinar em seu lugar é o seu filho Roboão. Está aí comigo, primeiro livro de Reis? Vamos ler, capítulo 14, versículo 21. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Só para você entender, Deus divide o reino, entrega 10 tribos a Jeroboão, e ficam 2 tribos com Roboão, filho de Salomão. Inclusive esse mesmo Roboão, quando seu pai morre, ele vai a Siquém para ser coroado rei diante de todo Israel, e o povo chega a ele e faz um pedido, porque Salomão já havia colocado imposto para o povo pagar tributo.
E o povo chega para Roboão dizendo: olha, rei, teu pai impôs imposto sobre a gente e está muito pesado. Dê uma aliviada aí, diminui um pouco, a carga está alta. E diz o texto que o Roboão foi tomar conselho com os anciãos, e os anciãos deram o seguinte conselho: rei, dá uma aliviada mesmo, está pesado, dá uma aliviada aí no imposto, porque o povo vai te amar. Mas ele, ao invés de dar ouvidos ao conselho dos anciãos, foi tomar conselho com a turma da idade dele, com os jovens. E os jovens disseram: que aliviar o quê? Arranca o couro, cobra mais, arranca o couro. Aí o Roboão volta para o povo e diz: meu pai foi pesado para vocês? Nem meu dedo mínimo é mais leve que a mão inteira do meu pai. Meu pai colocou peso, eu vou jogar escorpiões em cima de vocês. E aí, quando o povo vê isso, vai ser o estopim da divisão definitiva. As 10 tribos vão seguir Jeroboão, ele fica só com 2 tribos. A princípio ele intenta fazer uma guerra, mas Deus levanta um profeta para dizer: não vá à guerra, sou eu que estou fazendo isso. E aí ele volta e fica governando Judá. Mas vamos continuar a leitura. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. Olha só, Roboão não era filho de Salomão com uma israelita. Salomão teve, você lembra quantas mulheres Salomão teve? Você já viu aquela música lá do Martim da Vila? Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos anos. Eu acho que ele estava inspirado pelo Salomão. Salomão tinha um harém de 1000 mulheres, de tudo que é povo, transgredindo a palavra de Deus, que Deus havia deixado claro através de Josué, que não era para se casar com mulheres de outro povo. Ele não quis nem saber. A mãe de Roboão é amonita. Versículo 22. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos, estátuas, imagens do bosque, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Até aqui. Roboão não valorizou ao Senhor, a presença de Deus, não aplicou o coração a buscar a Deus, buscou a idolatria, buscou as imagens. O templo estava lá, mas ele não ia prestar culto a Deus, ele prestava culto às divindades. Ele se envolveu com os rapazes escandalosos. Você sabe que até os nossos dias está cheio de rapaz escandaloso por aí. Nós vivemos em dias que não pode nem sequer falar, não é? Estamos em dias em que não pode nem falar, mas está escrito, não é? Esses rapazes escandalosos que faziam abominações estavam lá, e o Roboão participava. E o Roboão estava envolvido com a idolatria, com tudo o que era contrário à palavra de Deus. Então ele não dá valor ao Senhor, ele não dá valor à presença de Deus, ele não dá valor à palavra de Deus, ele deixa tudo de lado. É por isso que, diante de tamanho desprezo, Deus permite que o inimigo venha. Diga para a pessoa que está lá: se você der lugar para o diabo, ele vai te arrebentar. Note que a Deus nós temos que buscar. Há uma orientação expressa, Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Se você buscar a Deus, você vai encontrar. E você vai encontrar paz, e você vai encontrar vida, e você vai encontrar salvação, e você vai encontrar libertação, e você vai encontrar cura, e você vai encontrar glória do Altíssimo. A Deus tem que buscar. Mas ao inimigo, não precisa buscar. É só dar lugar que ele vem, que ele entra, ele arrebenta. Como Roboão não deu valor ao Senhor, o inimigo veio. E veio com um grande exército. Não veio só o exército egípcio, ele traz consigo líbios, ele traz consigo etíopes. Era um exército que não tinha como Roboão vencer.
Ele poderia, ter buscado ao Senhor de todo o coração, mas ele só pede a Deus ali um livramento. E Deus vai permitir o inimigo avançar, mas poupar a vida dele. E aí, qual é a estratégia dele para que tivesse vida? Ele vai dizer para o inimigo: olha, vamos fazer um acordo, não me mate não, pode levar os tesouros. Versículo 25, quando começamos a mensagem. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o inimigo só leva aquilo que tem valor. O inimigo não quer levar o que não tem valor. Aqui, quando o texto diz tesouros, está falando aquilo que era de ouro e aquilo que era de prata, porque são os metais mais preciosos que existem. O ouro é considerado um metal eterno. O ouro pode ficar dentro d'água dias, meses, semanas, séculos, e não estraga, e não perde o vigor. O ouro, você pode jogar nele qualquer produto químico, ele não é como os demais metais, não corrói. O ouro, ainda que no fogo, ele brilha mais, ele resplandece, as impurezas são tiradas. Eu acho que todo mundo já viu, nem que seja na televisão, uma competição, seja de que esporte for, quando geralmente 3 tomam posição, os 3 melhores, é entregue, por exemplo, sei lá, uma medalha ou um troféu. O primeiro lugar ganha de quê, minha gente? Ouro. E o segundo? Prata. E o terceiro? Qual é o mais valioso? O ouro. Minha gente, países, bancos, até hoje têm barras de ouro. Você já viu aquele programa do Silvio Santos? Que o Silvio Santos pagava em barra de ouro? Você já viu? Do SBT? Barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Você já ouviu essa frase do Silvio Santos? Por que a barra de ouro vale mais do que dinheiro? Porque o dinheiro, a moeda flutua. Você já ouviu falar no câmbio? O dólar hoje fechou em X reais, amanhã fechou em X, o euro vale tanto, e não sei o que, tem toda essa flutuação. O ouro não tem flutuação. O ouro é ouro. O ouro só valoriza. O ouro não desvaloriza. Tudo que é banco central do mundo tem ouro guardado, tem ouro armazenado, porque o ouro é valioso, é precioso. Então o inimigo atacou para levar aquilo que era precioso. Aí em seguida, diz o versículo 27, acompanhe comigo, e em lugar deles, dos escudos de ouro que Salomão tinha feito, fez o rei Roboão escudos de cobre. Vamos entender aqui, o que é que tem na cabeça do Roboão? Já que o inimigo levou o ouro, já que o inimigo levou os tesouros, eu vou mandar fazer escudos de cobre, porque a liturgia tem que ter, o procedimento tem que ter. Vamos fazer 200 escudos de cobre, e o cobre não tem o mesmo valor do ouro, minha gente. Só que o cobre, o bronze bem polido no sol, brilha. Qual é a ideia do Roboão? Vamos fazer escudos de cobre, porque quando eu for à casa de Deus, vai continuar os 200 soldados enfileirados, vão continuar com os escudos, e o sol vai bater, e a luz vai brilhar, e todo mundo vai pensar que está tudo bem. Então ele troca aquilo que é valioso, aquilo que é precioso, por aquilo que é de aparência. Diga para a pessoa que está do teu lado: guarda o que é precioso. Guarda o que é precioso e não troca pelo que é de aparência. Porque o negócio dele era as pessoas verem, né? Só que o que aconteceu ali é um reflexo do que já tinha acontecido no coração dele. No coração dele já não tinha mais espaço para a presença de Deus, para a glória de Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. O que tem espaço no coração dele era para os desejos dele, para a vontade dele, para o que ele quisesse, para a sua vida promíscua e pecaminosa, sua vida leniente com os pecados alheios e assim por diante, mas mantinha a aparência. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus não quer te ver com a vida de aparência.
O inimigo está doido para isso, o inimigo está doido para tirar aquilo que é importante. Olha aqui para mim, Deus disse para Abraão, Gênesis 15, versículo 1, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Oh, querido, querida, aqueles escudos eram para representar a glória de Deus, a presença de Deus, a bênção de Deus, e o diabo está doido para roubar a tua comunhão com Deus, o diabo está doido para te derrubar da presença de Deus. Está escrito, quem está de pé, cuide para que não caia. O diabo não tem problema em você vir à igreja, assistir o culto, ouvir a palavra. Ele vai se levantar quando você decide honrar ao Senhor e se santificar e obedecer a Deus e refletir a glória dele. Aí o inimigo vai se levantar. Valorize o que Deus valoriza, porque ele vai te encher, ele vai te ungir, ele vai te revestir, ele vai ser contigo, ele vai te libertar, ele vai te curar, ele vai operar maravilhas na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora nós temos que dar valor ao que tem valor. Porque tem gente que só dá valor às coisas aqui da terra. Jesus disse, Mateus 6, quero ler os versículos 21 e 24, vai lá comigo. Tem gente que só valoriza as coisas aqui da terra. Mateus 6, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Amados, o dinheiro não é bom nem mal, o dinheiro é necessário. O problema está no amor ao dinheiro. Com dinheiro você compra boas roupas, você compra boa comida, um bom carro, uma boa casa, enfim, dinheiro traz conforto, mas tem coisas que dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar uma bela cama, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar o corpo de alguém, mas não compra o amor de ninguém. O dinheiro, pode proporcionar conforto, mas o dinheiro não compra paz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso... Deixa eu lhe dar algo importante. No nosso país, tem a maior frota de carros blindados do mundo. Eu não sei se você sabe, a blindagem de um carro não é barata. Às vezes, o preço da blindagem supera o valor do carro. Primeiro que quem vai blindar já tem dinheiro, Já é um carro bem caro. Aqui mesmo em Alphaville tem empresa de blindagem, vive cheia, vive lotada. Muita gente aí que tem dinheiro leva o carro para blindar. O nosso país tem a maior frota de carro blindado. Esses dias eu vi uma reportagem, a blindagem suporta tiro de arma, de pistola, de 38, mas esses dias eu vi uma reportagem de um homem que estava num carro blindado e diante dele apareceu um outro com um fuzil de guerra e parou diante do banco motorista, na frente do carro, e apontou e disparou o fuzil. Foram mais de 30 tiros que atravessaram a blindagem. E o homem morreu. Adiantou a blindagem do carro. O dinheiro compra um belo carro. E era uma BMW. Quantas pessoas têm BMW? Só quem tem, dinheiro. BMW blindada. Mas a blindagem o livrou? Não. Querido, querida, o Todo-Poderoso tem poder de livrar de todo mal. O Todo-Poderoso tem poder de guardar. Como disse o salmista, e ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que confia no dinheiro, tem gente que confia no carro, tem gente que confia na blindagem, como diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do Senhor, do Todo-Poderoso. Oh, querido, coloca Ele em primeiro lugar, porque Ele é teu escudo, é Ele que te guarda, é Ele que te livra, e ainda que o inimigo se levante, é para cair por terra, porque aquele que é maior está conosco. Quem entendeu, diga glória a Deus. Logo, o nosso tesouro tem que ser o Senhor. Deus não tem problema nenhum com o dinheiro. Abraão era rico, era milionário, mas ele amava a Deus em primeiro lugar. Abraão foi amigo de Deus. Isaac também, Jacó também, Jó, na época dele, a Bíblia diz que era o mais rico, e ele sofre algo terrível, perde de uma só vez 10 filhos. Tem muita gente aí enfrentando uma depressão pela perda de um filho, de um marido, de uma esposa, de um ente querido. Ele perdeu 10 filhos num dia,
Ele perdeu o patrimônio de uma vida inteira que ele trabalhou para conquistar. A mulher dele vira para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não bastando isso, ele é tomado de uma doença da cabeça até os pés. Tomado de tudo isso. Dias difíceis para Jó. Mas no auge de todo esse sofrimento, com o corpo cadavérico, sem dormir, pálpebras negras, diante dele, humanamente falando, ele mesmo vai dizer: diante de mim está a sepultura. Ele vai dizer: minha alma tem tédio da vida. Mas mesmo assim, no auge do sofrimento, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele continuou crendo, ele continuou valorizando o Senhor, ele continuou acreditando: isso aqui não é o meu último estado não, porque eu creio num Deus vivo que vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida. E Deus mudou, e Deus o curou, e Deus restaurou o casamento, e Deus lhe deu 10 filhos, e Deus lhe deu o dobro da riqueza, e Deus lhe deu longevidade, porque o Senhor estava para ele acima de tudo. Oh, querido, querida, quando o Senhor é o teu tesouro, quando o Senhor é a pessoa mais valiosa na tua vida, e você o ama em primeiro lugar e busca, as demais coisas ele acrescenta, o milagre chega, a bênção torna-se realidade. Ele não tem uma bênção só para te dar, ele tem um pacote completo, mas ele quer ver verdade aqui dentro, ele quer ver sinceridade, ele quer ver que o amamos verdadeiramente. No versículo 24, que disse que leria contigo, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, dependendo da sua tradução, vai estar riqueza. Amados, aquilo que nós amamos, nós nos dedicamos. Você já reparou? Aquilo que amamos, gastamos tempo, esforço, talento. E nós estamos vivendo em dias que, infelizmente, muita gente tem cometido o mesmo erro que Roboão: deixar o inimigo levar aquilo que tem valor e colocar no lugar aquilo que tem aparência. Deus não vê a embalagem, Deus vê o conteúdo, Deus vê o que está aqui dentro, não é? Deus vê aquilo que está aqui dentro. Aquilo que nós mais valorizamos é aquilo que nós mais dedicamos. Valorize sua família, que foi Deus que lhe deu. Gaste tempo. Em muitas casas, a mesa está virando um mero móvel. Em algumas casas, nem mesa tem mais. Muitos sequer sentam à mesa juntos para fazer as refeições. Muitos, por exemplo, gastam horas e horas diante de uma televisão, mas se pegar a Bíblia para ler, dá sono. Gastam horas e horas em celular, mas se dobrar o joelho para orar, às vezes não dá 10 minutos, já está com o joelho doendo, cansa, para de orar. O que é que tem valor para você? O que é que você tem valorizado? Em que você tem se dedicado? O Senhor deixou claro que quando amamos algo, vamos nos dedicar. E Deus quer ver um povo que o ama. Deus quer ver um povo que valoriza Ele, a presença dEle, a unção dEle, valoriza a fidelidade, a palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O inimigo está doido para roubar aquilo que tem valor. E o que tem valor, querido, é a glória de Deus, é a presença de Deus. Essa vida aqui é momentânea, é passageira. O ouro é eterno. Não é? É o que representa. Você já parou para pensar? Lá no tabernáculo, Deus manda fazer a arca de madeira revestida de ouro. No templo, Salomão faz tudo de ouro. Representava a glória de Deus, a presença de Deus, a bênção de Deus. Deus valoriza quem o ama, quem o busca de todo o coração. Diga para a pessoa que está ao teu lado: valorize o que Deus valoriza. Às vezes tem gente que não consegue entender. Por exemplo, se você ler Apocalipse capítulo 2, a carta que Jesus manda João escrever à igreja de Esmirna, ele escreve assim: dizem que tu és pobre, mas tu és rica. Olha só, financeiramente os irmãos eram pobres, mas espiritualmente eram ricos, porque amavam a Deus, valorizavam a presença de Deus. Olha o contraste, o inverso. A igreja de Laodiceia, vamos ler rapidinho, capítulo 3 de Apocalipse, vá lá comigo. Capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3,
A carta começa no versículo de número 14, mas eu quero ler o 17 e o 18. Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Só um parênteses antes desse que nós vamos ler, olha aqui para mim. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade próspera. Lá tinha, por exemplo, fábrica de tecidos. Lá tinha muito ouro, lá tinha faculdade de medicina, tinha fábrica de colírio, enfim, a cidade era uma cidade rica, era uma cidade próspera. Então os irmãos da igreja também eram ricos, eram prósperos, só que em determinado momento eles deixam de ter um coração sincero diante de Deus e aplicam o coração às coisas aqui da terra. E olha o contraste, continuando a leitura. Rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Oh, querido, querida, Deus tem ouro provado no fogo, Deus tem aquilo que é precioso, aquilo que é valioso, aquilo que é importante. Olha aqui para mim, Ele fez e entregou para mim e para você, e nós temos que reconhecer e valorizar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós não podemos valorizar só as coisas aqui da terra. 1 de Pedro, capítulo 1, volte algumas páginas aí antes do Apocalipse. A palavra de Deus vai dizer, abra aí comigo, 1 de Pedro 1,18. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo diz em 1 Coríntios 6,20 que nós somos comprados por bom preço. E Pedro vai mais claro dizendo, encontrou? 1 de Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, com o Cordeiro imaculado, incontaminado. Oh, querido, querida, Ele nos resgatou, não foi com prata, não foi com ouro, foi com sangue, e sangue precioso, e sangue puro, sangue imaculado. Ele derramou, não foi só uma gota, foi até a última gota. Eu e você somos barro, somos pó, mas Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos remiu, Ele nos perdoou, e Ele nos tirou lá do lamaçal do pecado, lá do poder das trevas, e trouxe para a sua presença. E além de fazer isso, nos diz a palavra que é um tesouro no vaso de barro. Eu e você somos o vaso de barro, e o tesouro é Ele, é a presença dEle, é a glória dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Valorize a unção, valorize a comunhão com Deus, valorize o sacrifício de Jesus e ande nessa terra na presença dEle, porque se você valorizar aquilo que Ele fez por você, a palavra dEle, a vontade dEle, chegará o dia que estaremos lá na glória, pisando em ruas de ouro, porque o que tem valor lá não é o ouro, é a glória dEle, é a luz dEle, é a presença dEle. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ele quer ver um povo que o ama de todo o coração. Eu posso enganar você, eu posso viver uma vida de aparência, fake, não é? É o termo que tem hoje por aí. Agora, a Deus ninguém engana. Deus sabe quem é como o ouro na presença dEle, valoriza, é fiel e busca, e os que vivem uma vida de aparência. Deus quer que andemos na presença dEle em verdade, em sinceridade, valorizando o que Ele valoriza. Se coloque de pé, por gentileza, que nós vamos orar. Eu não sei como é que estão os seus dias. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. O Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Agora nós temos que valorizar o que Ele valoriza. Nós não podemos dar valor só às coisas aqui da terra. Você lembra o que Salomão pediu a Deus? Falei no início da mensagem. Primeiro pedido, sabedoria. O próprio Salomão vai dizer, depois leia Provérbios 3, versículo 13 em diante, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e adquire o conhecimento, porque a sua mercadoria é melhor do que a prata, é melhor do que o ouro refinado, é mais preciosa do que joias. Olha só, ele vai dizer que a sabedoria vale mais que ouro, que prata, e a sabedoria, na continuação do texto, deixa claro, vem da boca do Senhor. Oh, querido, Ele quer te dar, Ele quer nos dar um coração sábio.
Ele quer nos dar um coração humilde. Ele quer nos dar um coração misericordioso. Ele dá para a gente aquilo que de fato tem valor, aquilo que é eterno. Apocalipse 14:13 está escrito que as nossas obras, mesmo depois de morto, nos seguirá. Está escrito que haverá o dia em que as obras serão provadas no fogo. Vai ter gente que vai levar e apresentar ouro, outros prata, outros pedras preciosas, outros vão apresentar feno, madeira e palha, que no fogo se consome. Deus, Ele quer operar na nossa vida. Está escrito, às vezes tem gente que se preocupa tanto com as coisas dessa terra. Ele sabe que você tem que trabalhar. Deus sabe que você tem compromissos, que você tem uma casa, que tem responsabilidades, uma série de coisas. Mas o Senhor deixou claro, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O inimigo tem roubado o coração de muita gente. Muita gente já não dá valor ao que Deus dá valor. Muita gente já não dá mais valor ao amor, à misericórdia, não dá mais valor à mansidão. Deixou de dar valor a muita coisa que Deus valoriza. Muita gente, infelizmente, está como Roboão. Vamos manter a liturgia, vamos manter o cerimonial, vamos manter a aparência para que as pessoas vejam. Não adianta só entregar a vida para Jesus, só batizar e tomar ceia, se não tem uma vida verdadeira com Deus. Se está permitindo, dando brecha para o inimigo entrar e roubar aquilo que de fato tem valor. Oh, querido, querida, Deus tem para nós uma vida maravilhosa nessa terra. As lutas vêm, é verdade. As lutas vêm, as aflições, as tribulações. Mas a palavra deixa claro que o Senhor nos faz mais do que vencedores. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Ele tem a vitória que você precisa. Ele tem a bênção que você precisa, o livramento. E olha aqui para mim, Ele quer fazer muito mais. Salomão pediu sabedoria, mas Deus deu muito mais do que ele pediu. Davi, pediu a presença de Deus, o Espírito Santo, mesmo quando pecou, ele não está preocupado em perder o trono, a coroa, o reino. Ele em arrependimento pede perdão no Salmo 51 e vai dizer: não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus quer ver que nós damos valor àquilo que tem valor. Deus quer ver o povo dele batizado com o Espírito Santo e com fogo. Deus quer ver o povo dele valorizando a presença com ele, a presença dele, gastando tempo e se enchendo de unção e de virtude, de poder. Não adianta, amados, estar na igreja só de corpo presente e por dentro vazio. Deus quer ver você cheio da glória dele. E ele só enche quem quer ser cheio. O inimigo vai trabalhar para você não dar mais valor. O inimigo vai trabalhar para lhe distrair. E quantas distrações estão por aí, hein? Tem pesquisa dizendo que o brasileiro é um dos que mais consome tecnologia no mundo. O brasileiro passa em média 5 horas por dia no celular. Pense você consigo mesmo. Quanto tempo você passa por dia orando, meditando na palavra? A ideia não é apontar nem julgar ninguém, mas é trazer uma reflexão. Às vezes a gente gasta mais tempo com as coisas aqui da terra do que com as coisas que são de Deus, do que com aquilo que é eterno. Ele é o dono do ouro e da prata. Busque a Ele de todo o coração, que Ele vai te surpreender. Ele vai realizar coisas que você nunca sequer imaginou, se Ele ver em você um coração sincero, verdadeiro e adorador. Nós vamos orar. Deus não quer ver os roboões que jogam o ouro fora e permitem o inimigo roubar e vivem uma vida de aparência. Deus quer gente que valoriza a presença dele. Gente que vai dizer: eu sei quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito. Gente como Paulo que vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pode ser luta sobre luta, mas vai ser vitória sobre vitória, porque Ele tem que estar conosco. Não podemos buscar a Deus só por um socorro imediato. Só na hora que o calo aperta, só na hora da dor de barriga. Ele livra, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele tem para nós uma vida abençoada, se assim buscarmos. Davi era homem segundo o coração de Deus. Deus quer ver gente segundo o seu coração, que o coloque em primeiro lugar. Valorize o que Ele fez. Não foi com prata nem com ouro que Ele nos resgatou, foi com sangue. Foi com sangue valioso, precioso,
até a última gota. E além de fazer isso, Ele quer nos encher e nos revestir.